Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada bem de perto num processo incrível que acontece nos nossos corpos a todo segundo. Vamos mergulhar nessa dança elegante e super coreografada que é a divisão celular. Já pararam para pensar nisso? Parece até mágica, né? A capacidade do nosso corpo de se curar, de crescer, de se renovar o tempo todo. Pensa bem, desde um simples arranhão até a pele que a gente troca sem nem perceber. Pois é, por trás de tudo isso existe um processo biológico de uma precisão absurda, a mitose. É ela que garante que a vida continue, uma célula de cada vez. E olha, a mitose é fundamental. Ela é responsável pelo nosso crescimento, desde uma única celulazinha até um organismo inteiro. É ela que conserta nossos tecidos, que troca células velhas por novas, e em alguns seres vivos é até a forma de reprodução. É, sem dúvida, um dos pilares da vida. Mas antes de uma célula simplesmente se dividir em duas, ela precisa se preparar. E é uma preparação super meticulosa, nada é feito com pressa. Tudo tem que estar perfeito. Essa fase de preparação se chama intérfese. E acredite, é a maior parte da vida da célula. Durante esse tempo todo, ela cresce e, o mais importante de tudo, ela faz uma cópia exata de todo o seu DNA. É como tirar uma fotocópia de um manual de instruções inteirinho antes de começar a montar qualquer coisa. Ok, com a célula devidamente preparada, é hora do evento principal. Agora sim, vamos ver como essa dança super complexa dos cromossomos acontece passo a passo. A mitose é, na verdade, um processo contínuo, sabe? Mas para a gente poder entender melhor, ela é dividida em 4 fases principais: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Cada uma tem um papel bem específico e uma leva direto para a outra numa sequência perfeita. Primeiro, na prófase, o DNA, que normalmente está todo espalhado, começa a se compactar. Imagina pegar um monte de fios de lã bem longos e soltos e enrolar eles em novelos bem organizadinhos. É isso que acontece. Isso deixa os cromossomos compactos e muito mais fáceis de serem movidos de um lado para o outro. Aí vem a metáfase, que é o momento da organização total. Os cromossomos, já duplicados, se alinham um por um bem no meio da célula. É como se dançarinos estivessem se posicionando no centro do palco antes do grande número. Essa fila indiana é crucial para garantir que a divisão seja exatamente igual para os dois lados. A anáfase é pura ação. É o momento da separação. As cópias idênticas de cada cromossomo são puxadas como num cabo de guerra super sincronizado para os cantos opostos da célula. É um movimento rápido que garante que cada lado receba um conjunto genético completo e idêntico. E isso nos leva à telófase, a fase final. Os cromossomos chegam em seus destinos e então 2 novos núcleos começam a se formar ao redor deles. Logo em seguida, a célula inteira se divide ao meio. No fim, onde havia uma, agora existem 2 células separadas e prontas para a vida. Então, o resumo da ópera é este. Ao final de todo esse processo, partindo de uma única célula-mãe, a gente tem como resultado 2 células filhas. E o mais importante, elas são geneticamente idênticas. Cópias perfeitas. Só que essa dança toda precisa ser regulada com uma precisão de relógio. Então, o que acontece quando um passo sai errado? Ou quando a sincronia se perde? É aí que os problemas podem aparecer. O sistema todo é muito bem projetado com vários pontos de checagem. Existem proteínas especiais que funcionam como fiscais, garantindo que o DNA foi copiado direitinho e que cada fase só começa depois que a anterior terminou perfeitamente. É um verdadeiro controle de qualidade interno. E a diferença entre um ciclo que funciona bem e um descontrolado é brutal. Um ciclo celular saudável obedece a sinais, conserta erros ou, se o estrago for muito grande, até aciona um mecanismo de autodestruição pelo bem do organismo. Já um ciclo descontrolado, bom, ele ignora todos os sinais de pare, vai copiando erros sem parar e leva uma multiplicação de células sem freio nenhum. As consequências dessas falhas podem ser bem graves. Erros na distribuição dos cromossomos podem causar problemas genéticos. E essa multiplicação de células defeituosas é justamente o que está por trás da formação de tumores. Quando os freios da mitose falham, o caminho para o desenvolvimento do câncer pode se abrir. Então a gente vê que a mitose é essa dança de precisão incrível, essencial para a vida, para o crescimento, para a cura. A beleza dela está justamente nesse equilíbrio perfeito. E a pergunta que fica é sobre essa linha tão tênue entre a ordem que sustenta a vida e o caos que pode ameaçá-la.
tudo dependendo do ritmo dessa dança celular.